Curioso porque o atual conceito da ciência moderna diz que a estrela é uma coisa gigantesca. O Sol, por exemplo, é uma estrela de 7ª grandeza. Não é uma das maiores estrelas que supostamente existem no nosso universo. E se o Sol batesse na Terra, claro que seria o final. E olha que o Sol, como dizem, o Sol é apenas uma estrela de 7ª grandeza. Não tem como nem o Sol cair pela Terra, porque ele é maior do que a Terra, segundo diz a ciência moderna. Diz que é maior não sei quantas vezes mais. Só que se a Bíblia diz que estrelas no plural cairão pela Terra, é bem provável que as estrelas da Bíblia não sejam as mesmas estrelas ou as mesmas interpretações do que sejam estrelas que os cientistas modernos têm. Até porque se a gente fosse realmente confiar nos conceitos cientificistas da atualidade, nós não poderíamos aceitar que a Bíblia fala que o Sol foi criado no 4º dia para iluminar a Terra, porque a ciência moderna, no padrão que ela se encontra atualmente, diz que o Sol ele veio a existir antes da Terra, e a Terra de fato, na interpretação deles, é um subproduto, ouviu isso? Subproduto do Sol, ou seja, é um fragmento oriundo do Sol, como se a Terra tivesse existido somente porque o Sol já existia antes dela. Mas a Bíblia não ensina assim. Ou a gente fica com a visão cientificista da atualidade, ou a gente vai ter que ver os nossos conceitos, porque o que a Bíblia ensina é totalmente diferente. A Bíblia diz que o Sol foi criado no 4º dia, juntamente com a Lua e com as estrelas, mostrando que são coisas diferentes. E tudo que foi criado no 4º dia, Sol, Lua e estrelas, deveriam dar a sua luz, o Sol com a sua luz, a Lua com a sua luz, as estrelas com a sua luz, que é por isso que eles são chamados de luminares, porque tem luz própria, cada um deles. Todos estes, Sol, Lua e estrelas, foram criados para iluminar a Terra, para servir a Terra. A Terra foi feita para servir o homem, e o homem foi criado para servir a Deus. É uma tolice o que a ciência moderna tem ensinado a respeito do valor do homem. E eu fiquei vendo essa polêmica que fizeram recentemente por causa do que a irmã falou sobre a teoria da evolução. Mas, irmãos, sinceramente, vocês acreditam que nós somos chimpanzés evoluídos? Vocês acreditam que nós viemos do macaco? Não, fala a verdade, para pensar. Porque se for assim, para que a gente diz que crê na Bíblia? Ou o que a Bíblia diz é verdade, ou vamos tentar adequar o linguajar bíblico, para o que diz a ciência moderna, que é o que muita gente boa, muito crente tem feito, tentando reinterpretar a Bíblia à luz do que dita a ciência. Então a ciência, para muitos crentes, tem a preeminência, tem mais importância, é mais confiável do que a própria Bíblia. E aí eles reinterpretam a criação do mundo à luz da teoria do Big Bang, eles interpretam a criação da humanidade à luz da teoria da evolução, e assim por diante. Mas nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Saiba de uma coisa: a teoria da evolução, a teoria do Big Bang e a teoria do heliocentrismo, que diz que a Terra está girando ao redor do céu, ao redor do Sol, todas estas coisas foram criadas para tentar diminuir a importância do ser humano e do lugar onde nós vivemos. Não há nenhuma comprovação científica, factual, a respeito de nenhuma destas 3 linhas de interpretação. O próprio Einstein, as pessoas não ensinam isso, os professores não ensinam isso nas nossas escolas, mas o próprio Albert Einstein já reconheceu que não há prova científica factual a respeito da questão da Terra estar parada e o Sol girando ao redor dela, ou o Sol parado e a Terra girando ao redor do Sol. Ninguém sabe disso, mas Einstein falou isso com a sua própria boca. Muita gente desconhece. A verdade é que existem teorias, linhas de interpretação, e a linha que prevaleceu no mundo acadêmico, que é o que a ciência atual ensina, não está em linha com a palavra de Deus, porque a Terra na Bíblia é o centro do universo, e quem mexe é o Sol e a Lua. É por isso que a Bíblia fala que Josué orou e o Sol parou. Não foi a Terra que parou, foi o Sol e a Lua que pararam.
Aí se você for procurar na ciência alguma explicação do que é que acontece se a Terra parar, porque muitos crentes reinterpretam a passagem e dizem, não, na verdade foi a Terra que parou. E eles falaram dessa forma na Bíblia apenas para interpretar do jeito que eles entendiam naquela época, que eles achavam naquela época que era o Sol e a Lua e as estrelas que estavam girando e a Terra estava parada. Mas hoje a gente sabe que na verdade quem gira é a Terra. Então eles falaram assim, mas a gente hoje, com o conhecimento científico que nós temos, nós interpretamos da forma correta. Mas pergunte a um cientista, se a Terra parar, o que é que acontece? Ele diz, no próximo segundo, toda a vida animal, vegetal é extinta da Terra, no próximo segundo, por várias questões que eles acreditam, relacionadas ao magnetismo, ao movimento, à inércia, à gravidade e todas as questões lá que eles têm dentro dos postulados científicos que eles defendem. Então eles acreditam que é impossível a Terra parar, mas se parar, a vida acaba no próximo segundo. Aí você vai dizer, a Terra parou realmente como a Bíblia diz, porque aí o milagre teria sido muito maior, porque a gente continua aqui, né? E quando a Terra para, você tem que entender que o que está parando ali é o sistema solar completo, inclusive a Lua, porque o texto da Bíblia diz que o Sol parou sobre um vale e a Lua parou sobre uma cidade. E o vale é mencionado e a cidade é mencionada. Uma delas é Aijalon, que eu não sei se é o vale ou é a cidade. Mas veja, não foi só a Terra que teria parado, porque se a Terra para, a Lua continuasse se movendo, ela não poderia ter ficado parada também, como o texto bíblico fala. Então começa a haver incompatibilidade com a interpretação científica e o que a Bíblia realmente diz. Mas não é o único texto que fala sobre o Sol e a Lua pararem, ou se movimentarem, ou se comportarem de uma forma não convencional. Tem uma passagem num livro de um profeta, onde ele faz o Sol regredir. 10 graus da sombra do Sol voltam para persuadir de um milagre de Deus. 10 graus a sombra volta, ou seja, o Sol não somente para, como aconteceu em Josué, mas ele volta. Pá! Hein? Por que eu estou falando isso? Para que vocês saibam, a palavra de Deus é confiável. O que a gente aprende no jornal, na televisão e às vezes até na escola, nem sempre é. Não tenha vergonha de crer na Bíblia, defender a Bíblia e se posicionar contra a teoria da evolução, porque no próprio mundo acadêmico, entre os cientistas, existe debate considerável sobre o que é verdade e o que não é, sobre o que pode ser aceito e o que não pode. Eles não concordam entre si. Por que a gente tem que concordar com eles se eles atacam a Bíblia o tempo inteiro? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu me lembro da história que eu ouvi uma vez, que uma criancinha estava na escola e ouviu a professora dizendo: nós viemos dos macacos, vocês tudinho são macaco evoluído. Os macacos começou assim, aí foi subindo e ficou assim como nós somos agora, mas tudo veio do macaco. Aí a criancinha chegou em casa e disse assim: papai, a família do senhor veio dos macacos, né? Porque todo mundo veio dos macacos. A sua família veio dos macacos? Aí disse: eu mesmo não. Veio, porque a professora disse, a tia disse que nós vimos tudo do macaco. Eu disse: meu filho, olha, se alguém veio do macaco aqui, pode ser a família da sua mãe, mas a minha não foi não. Ou seja, a Bíblia é a verdade. Amém, gente?